Para quem chegou agora, eu tô fazendo uma série sobre mim. Muita gente chegou nova no meu perfil e eu tô trazendo aí quem é a Luana e algumas fases da minha vida. Então já falei da minha infância, agora eu vou falar da minha adolescência. Se eu era uma criança incomum, como adolescente, não podia ser muito diferente. Então eu era uma pessoa muito fechada, dificilmente eu falava sobre mim. Quando tinha algum assunto que me interessasse, eu falava bastante. Mas sobre mim, quase nunca. Eu era uma menina com uma autoestima muito baixa mesmo. Eu nunca me via como uma menina bonita. Sempre via como a menina que tinha de esconder o meu próprio corpo, porque o meu cabelo não era bonito, a minha cor não era bonita e o meu corpo em nada era bonito. Eu sempre fui obesa, sempre fui gordinha, então todas as vezes eu ouvia que eu tinha de esconder o meu corpo. E assim eu passei por muitas dietas também. Mas eu sempre fui a menina inteligente e me aproveitei disso. Então, quando a gente saiu da quarta série para a quinta série, eu vi que os meus colegas tinham muita dificuldade em matemática. Comecei dando aula particular para o meu primo e assim deu certo e eu fui dando aula particular para quem aparecia. Então fui dando para os amigos dos amigos de quem me indicava e assim eu comecei a dar aula particular de matemática aos 12 anos de idade. Eu sempre quis trabalhar muito, então aos 12 anos de idade, uma vizinha também estava procurando alguém para trabalhar, para ajudar ela numa feira de artesanato e eu também fui trabalhar nas férias nessa barraca dela e aí eu fui trabalhando. Então passei numa entrevista de emprego de atendente de telemarketing com 13 anos de idade e aí nessa empresa depois eu trabalhei numa segunda oportunidade e fui secretária num curso de formação de professores. Na oitava série, meu sonho ainda era ser médica, mas eu comecei a perceber que era muito caro. E aí eu comecei a me encantar pela formação de professores e pelo sistema de educação à distância, porque esse curso era semipresencial. E aí eu descobri a educação à distância e comecei a gostar desse sistema. Foi então que eu decidi que iria fazer formação de professores, mas eu era muito nova e aí eu não poderia cursar naquele momento, era só a partir dos 16 e eu ainda tinha 14. Foi então que eu saí da escola super tradicional que eu estudava e passei um ano e meio numa outra escola, mas que praticamente, falando bem a verdade, eu quase nem ia na escola. Eu passei um ano aí enrolando até eu conseguir entrar nesse curso. E aí eu já trabalhava e estudava e eu comecei a me encantar pela formação de professores. Eu venho de uma família de professores, eu nunca me imaginei professora, mas foi no curso normal que eu me descobri professora. E eu me descobri encantada pela educação e comecei a pensar que poderia mudar o mundo. Sempre fui muito engajada nas causas sociais e aos 13 anos, em algum momento eu descobri que uma instituição daqui de Saquarema, o Laces, ia ter curso de Libras. Então aos 13 para 14 anos eu comecei a fazer o curso de Libras, já me encantava pela situação e aí eu comecei a procurar também questões sobre inclusão, principalmente na área da surdez. Aos 14 anos eu conheci o Michel, meu marido, e aí eu melhorei bastante sobre a autoestima porque eu comecei a ver o meu corpo no olho de outra pessoa que se encantava por mim, que a gente se gostava. Aí eu comecei a ter uma companhia muito mais presente porque eu não tinha, quase não saía, também não gostava das mesmas atividades que os meus colegas gostavam, não era chamada para as festas, não frequentava os mesmos lugares. Então, quando eu conheci o Michel, os amigos dele passaram a ser meus amigos, eu comecei a sair também um pouco mais e ele me trouxe, por ser uma pessoa que gosta muito de rir, que faz amizades com facilidade, eu comecei a ser um pouco mais leve, mais suave, porque eu era muito séria, levava tudo muito a sério.
Então eu comecei um processo aí de falar um pouco mais, de me enxergar um pouco melhor, mas ainda com muita seriedade. Sempre me cobrei muito, sempre tive muita dificuldade de me perceber uma adolescente e me permitir ser adolescente. Então essa é um pouquinho da Luana adolescente, que daqui a pouco começa a fase adulta. Até a próxima!